Fala, rapaziadinha da tribo, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos aqui mais um episódio, rapaziada. E eu quero começar esse episódio falando o seguinte, que vocês podem notar, o Gabriel não está presente junto conosco. Infelizmente, a mãe dele na sexta-feira veio a falecer. Eu peço que vocês desejem sentimentos para ele aí. Então ele vai ficar um tempo afastado, né? Vamos respeitar o luto dele e vamos se solidarizar, né? Depois vocês entrem em contato com ele lá, pede sentimentos. Vamos fazer uma equipe unida aí para que ele possa se sentir bem abraçado junto com a gente. Rapaziadinha, hoje no episódio de hoje, estamos aqui com uma pessoa que tem mais de 20 anos de experiência na área do jornalismo. E recentemente, há 6 anos atrás, abriu a agência chamada MD Action. Marcelo Renó. Como é que tá? Prazer, viu? Prazer, meu amigo. Prazer, viu? Bem, deixa eu aproveitar aqui para prestar minha solidariedade, né? O Gabriel, né? Recebi essa notícia agora do falecimento da mãe dele aí. Muita força para ele aí. E que em breve a gente possa se encontrar num momento um momento melhor, né? Mas é o momento agora de ver o luto aí. Muito triste isso, mas vamos em frente. Marcelão, vamos começar contando um pouco dessa história. Conta pra nós um pouquinho. Ô Lucas, a minha história é uma história muito intensa, né? É uma história muito intensa. Eu sou mineiro, né? Já dá pra ver pelo sotaque. Sim. Sou mineiro do sul de Minas, sou de Varginha. Tive uma infância muito filho de fazendeiro, né? Filho de roceiro, na verdade. Nem era fazendeiro, era roceiro. Meu pai mexia com café. Também meu pai trabalhava na Telemig, que era a empresa de telecomunicações lá de Minas. Depois a gente se muda para Poços de Caldas, que é uma cidade já bem mais conhecida. Varginha também é conhecido por outro motivo, né? Do ET, que depois a gente conversa sobre isso também, que muita gente tem curiosidade sobre o ET. E eu sei bastante sobre o caso. E aí meu pai é promovido, a gente vai para Poços de Caldas. Ficamos alguns anos em Poços. Depois a gente muda para Pouso Alegre, também numa outra promoção dele. Aí é que meu pai acaba falecendo em 98 num acidente de carro, trabalhando pela Telemig. Aí nossa vida dá uma girada assim, a gente volta para Varginha para cuidar da fazenda. E aí o meu irmão começa a tomar conta e tal, e a coisa começa a progredir dali. Tive uma infância chata pra caramba. Era muito intenso, muito animado, tal, então, e nada acontecia, porque meu pai era um homem muito rigoroso. Mas mesmo assim era uma criança feliz, mesmo assim, mas era no sentido de chato que eu falo, é porque eu era muito limitado, por ser o mais diferente dos 3 irmãos. Sim. Nós éramos 3 irmãos, e eu era o mais diferente de todos, era o mais intenso, era o mais contestador, assim. Então meu pai se preocupava muito comigo. Mas foi o que eu mais apanhei longe, mais que da época que ainda apanhava, né? Levei muita chinelada, levei muita cintada, acabei apanhando bastante naquela época. Mas tudo isso, de certa forma, serviu para que moldasse o meu caráter, para eu ser o homem que eu sou hoje, né? Meu pai se foi muito cedo, né? Eu tinha 17 anos, mas hoje eu honro ele e vejo que ele foi um grande homem. Demorou para entender isso. Eu ainda vi uma certa revolta por não ter tido tempo de... Isso é algo que é interessante falar, porque a gente vê a vida das pessoas muito como recorte, né? A gente não vê a vida das pessoas num total, do momento que está acontecendo ali. E o meu pai, vivemos ali uns últimos 8, 9 anos de vida dele ali, muito conturbados por questão de comportamento meu e tal, de tomar bomba na escola, de contar uma mentira tal. Sim. Meu pai não me viu amadurecer. Então eu fico imaginando como seria meu pai hoje, como seria ele hoje comigo. Com certeza teríamos uma relação excepcional. Então não é porque eu tive uma fase ruim com ele ali que eu tenho que trabalhar num todo. Mas foi um grande homem que construiu uma grande carreira. Foi um pai provedor, não foi tão companheiro, mas foi um pai provedor. Não foi companheiro pelo trabalho. Então ele trabalhava muito, então para sustentar a família. Na Telemig, né? Ele era gerente da Telemig, que São Paulo é Telesp, né? Era Telemig. Então, mas foi uma figura muito honrada que hoje eu honro muito. Como sendo assim, eu precisei fazer uma imersão terapêutica em mim mesmo para poder superar as coisas do passado em relação à minha relação com ele. Tive que voltar a morar em Poços de Caldas para poder viver isso. Foi algo muito interessante que é uma dica que eu dou para as pessoas, né? Eu falo assim, como é que eu consegui superar essas dores que eu tinha em relação ao meu pai? Muita gente tem isso, né, cara? A relação, meu pai fez isso, fez aquilo. Das mágoas, você acaba não conseguindo perdoar. Não consegue perdoar. Eu fiquei 3 anos e meio, Lucas, 3 anos e meio, para resolver uma coisa que eu resolvi em poucos segundos. Eu parei e pensei,
Hoje eu tô com 40 e poucos anos. O meu pai, quando eu vivi o auge do conflito com meu pai, quando eu tinha 11, 12 anos, começo da adolescência, eu tinha... Meu pai também tinha 42 anos por aí. Se eu tivesse um filho igual aquele Marcelo daquela época, como é que eu seria? Eu seria pior. Eu acho que meu pai pegou leve comigo. Aquilo me confortou de uma forma... Porque eu me coloquei no lugar dele. Então, se você quer entender uma pessoa, se coloque no lugar dela. Tenta olhar, observar pelo lado dela. É difícil, é. A raiva, a mágoa, a tristeza, a indignação, muitas vezes superam o sentimento da racionalidade. E quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você passa a ser racional sobre aquilo. Isso e mesmo. aí você supera, cara. E aí você supera. Então, minha infância foi uma infância chata, nesse sentido, de muito conflito com meu pai. Mas, ao mesmo tempo, depois que ele se foi, eu tomei a decisão de nunca mais decepcionar a minha mãe nem nada, e nunca mais decepcionei, nunca mais. Dali eu só caminhei, só decolei, graças a Deus. E quando você teve a ideia de trabalhar com comunicação? A comunicação, eu sempre fui muito comunicativo, sempre. Lá em casa, o mais velho era o Galanzão, ele gostava muito de eletrônica, o Rodrigo era muito bonito. Era porque ele faleceu também, faleceu 10 anos após meu pai, infelizmente. Tivemos 2 grandes perdas lá em casa. Rodrigo era um homem muito bonito, um menino jovem muito bonito, focado em eletrônica, inteligentíssimo. Gustavo já ligado ao agro, do meio ligado ao agro, que daqui a pouco meu trabalho casa com o dele, anos depois, que daqui a pouco eu vou explicar. E eu era bate-papo, adorava conversa. O professor cansou de chamar atenção, de conversação na sala. E é engraçado que a gente ia para fazenda, né, passar férias e tal. Meu irmão do meio acompanhava meu pai nas lavouras e eu ficava na casa dos camaradas, que a gente chama lá, Sim. os baia-frias, né? Os funcionários. Aí eu ficava na casa batendo papo. Então eu sempre fui muito comunicativo. Mas meu sonho primeiro era ser padre, quando criança. Eu fui coroinha de igreja, muito dedicado. Mas depois logo eu quis ser médico. E depois médico não ia dar, eu queria ser veterinário. Eu estava prestes a prestar vestibular para veterinária, com 17 anos, 18 anos. Minha mãe falou, meu filho, você tem péssimas notas de biologia. Não vai para esse lado, não. Não vai para esse lado, não. Vai para o lado da comunicação. Eu já fazia estágio em rádio, naquela época, na Rádio Transamérica de Varginha. Já fazia estágio. E resolvi fazer o jornalismo, cara. Me apaixonei muito pelo jornalismo de cara. Ali, aquele começo ali já foi muito legal, porque eu já comecei a aprofundar no estudo. Não tive um problema na faculdade em questão de nota. Minhas notas sempre foram muito boas dentro da faculdade. Fiz uma faculdade espetacular, depois uma pós-graduação. E aí, a partir daí, eu começo a focar. Tanto é que no meu primeiro ano de jornalismo, eu já arrumo um estágio na prefeitura, na rádio da prefeitura. E ali, eu já tive uma oportunidade muito grande, que era uma rádio muito carente. Sim. Uma rádio com pouca estrutura. Então, eu fiz a festa. Eu fiquei com a editoria de cultura da rádio. Então eu entrevistava os artistas todos, convidava todos para ir para lá. Ali eu tive uma imersão muito grande no meio artístico, conhecer grandes políticos, conhecer grandes pessoas. A primeira entrevista que eu fiz na minha vida foi com o Lula, em Sério? 2002. A primeira entrevista que eu fiz, ele em campanha à presidência. E naquela época mesmo eu me apaixonei pelo PT, apaixonei... Porque o Lula, cara, apesar de hoje o pessoal falar, mas o Renó, petista, eu tive minha fase, foram 6 anos ligados ao Todo PT. mundo, né? Eu me apaixonei ali pela figura política dele. Um homem extremamente sedutor. O Lula é um homem, pode parecer estranho, mas ele, quando se aproxima de você, se assusta, cara. Ele tem todo um poder de conversar com você, de olhar no teu olho, de te prestigiar, de carisma, De carisma, assim, que foi uma coisa que eu falei, caramba, eu fiquei com aquilo, tirei a foto com ele, e mesmo como jornalista. E daquela época ali, eu tava... Porque a esquerda, ela anda muito forte dentro da comunicação, né? Ela anda muito forte. Fiquei 2 anos ali dentro da Rádio Melodia. Depois da Rádio Melodia, aí eu fui fazer um estágio na rádio da faculdade, que eu queria uma bolsa de estudos da faculdade, mas não ganhei a bolsa, mas ganhei uma esposa, né? Porque ali eu conheço a Daniele, Ah, que maravilha. que trabalhava na biblioteca lá, a gente se conhece. E alguns anos depois a gente começa a namorar em relação a isso. É porque eu queria namorar ela já, mas ela não quis me namorar, não. E aí a gente está 20 anos juntos. Então eu acabo indo para a comunicação dessa forma. E dentro da comunicação, eu luto por um estágio dentro do SBT lá de Minas, que eu já queria fazer TV. Consigo estágio. Sou o primeiro estagiário da TV Alterosa, que é a SBT lá, a ser contratado. A emissora ali já tinha 10 anos, nunca tinha contratado. Naquela época você percebe que tinha muito mais oportunidade, né? Pra entrar na TV e na rádio. Tinha oportunidade, mas eu abracei a oportunidade também.
Tem um ditado que o meu pai sempre falava que eu gosto muito. Cavalo, você monta riado. Ele passa riado uma vez só. Sim. Então o cavalo passou riado para mim. Eu sabia que eu tinha que aproveitar aquela oportunidade. E hoje eu vejo que os estagiários de hoje são um bando de atoas, muitas vezes. Porque eles chegam, nem vão pro estágio direito, querem só acompanhar. Não pesquisa, não Na faz época, nada. eu fiz prova para entrar na Globo também. Eu não passei na prova da Globo. E quando eu não passei na prova da Globo, eu consegui o estágio no SBT. Sim. E foi muito legal porque o meu colega que conseguiu na Globo, ele só ficava olhando. E eu já tava pegando câmera, já tava pegando microfone, já era repórter, já tava aprendendo a editar. Ela tá muito mais à frente do que os Cada hora, cada lugar que eu ia lá, onde eu falava, ó, Renan, vem cá, vem cá, que eu vou te ensinar isso. E eu arrumei vários amigos lá dentro, várias pessoas que me estimularam muito. Eu sou muito grato à TV Alterosa, SBT de Minas, mas muito mesmo, assim. Tive uma oportunidade gigante, foram 12 anos incríveis lá dentro, sabe? 12 anos, assim, maravilhosos que eu vivi lá dentro, inesquecíveis. Tive a oportunidade de ter meu programa lá. Maravilha. Quando eu tava com uns 9 anos de emissora, eu quis empreender lá, tive a oportunidade de empreender num programa de entretenimento. Fui à falência por inexperiência e também porque uma coisa é ser funcionário da empresa, outra coisa é ser sócio. Quando eu era funcionário, não era uma ameaça. Quando eu virei sócio, eu passei a ser uma ameaça para alguns lá e acabei sendo bonzinho demais, que é algo que a gente pode conversar sobre empreendedorismo aqui. Essa questão, por que eu hoje não vou à falência mais. Sim. Do jeito que Não, eu eu falo de oportunidade, Marcelo, por quê? Porque eu cheguei a cursar jornalismo também. Eu fiz 3 anos de jornalismo na Unip. Quem tá topé aqui? E eu lembro que quando a gente entregava, a gente prestava pra gente ser estagiário, tipo, eles requeriam demais pra alguém que tava fazendo faculdade, sabe? Já tava nesse nível? Já tava nesse nível. Então, assim, é um mercado carente de estagiário. É um mercado carente, exatamente. E, então, tipo assim, a gente via que pessoas que tinham amigos próximos que já estavam trabalhando na TV, eles eram muito mais à frente com quem só fazia faculdade. Tipo assim, você vê que a prática, ela te leva muito mais longe quando você tá só na teoria. Não, a faculdade me deu noção de psicologia, algumas coisas, de ética, mas foi na prática que eu aprendi mesmo. Muito do que eu vi... reina, né? Oi? O esquerdismo reina na faculdade. O esquerdismo foi algo muito, muito forte ali, mas eu deixo o PT só em 2008, numa outra, quando eu fiz a campanha do PT lá em Varginha, lá como prefeito, para candidato a prefeito lá, eu não gostei do que eu vi, não gostei dos bastidores, eu era um iludido, na verdade. Sim. Eu lembro que quando teve um fato na campanha muito forte, e aí eu chego para minha esposa, minha noiva na época, chego para ela e falo, o sonho acabou. Repita a frase do John Lennon. O sonho acabou, aquele sonho que eu tinha da questão da liturgia do PT, do que o PT era. Aí eu falo de boca aberta, assim. O PT hoje é um partido extremamente corrupto, ligado à corrupção, ligado ao crime e tá no comando. Eu posso falar porque eu sei disso. E as pessoas não acreditam. As pessoas ainda querem. Por quê? Eu não tô falando que tem que gostar do Bolsonaro, não é isso. Mas você tem que entender que você vota com o cérebro. Você não vota com o estômago. Exatamente. E o brasileiro não sabe votar. Mas o fulano falou mal da mulher, mas o fulano falou mal de viado, mas o fulano falou mal de viado. Mas, porra, o cara botou gente qualificada no cargo. Exatamente, não foi por amiguismo, Ele né? é incompetente, ele fala mal. O Bolsonaro ganhou uma eleição. A gente falou de comunicação, mas vamos pra política agora. O Bolsonaro ganhou uma eleição porque ele ficou quieto. Porque ele tomou uma facada. Na eleição que ele teve que falar, ele perdeu. E ele perdeu pra um cara que tinha acabado de sair da cadeia. O que eu não consigo entender. E que não falava direito, e que tá totalmente com o poder cognitivo afetado. O Lula não consegue pensar direito. Você vê a quantidade de bobagem que ele fala. Ele mesmo se entrega. Ele se entrega. Se tivesse um adversário um pouco melhor, teria derrotado o Lula ali. O problema é o seguinte, o Bolsonaro ele representa um sentimento de direita, mas o Bolsonaro em si eu considero um homem, claro, tem as suas vantagens, é um homem íntegro nesse ponto, tal, que é o melhor para o país, mas não entendeu o que é ser um estadista, não entendeu o que é ser um presidente da República. Então, muito do que a gente está vivendo hoje foi muita incompetência dele lá atrás. Essa questão hoje mesmo, eu vim conversando no caminho com 2 clientes que estão desesperados com a situação. De taxação, já começaram a sentir no bolso, tudo. Então, infelizmente, nós estamos vendo isso por uma questão de que o Bolsonaro não teve competência de deixar uma Globo sair por cima dele, né? E a Globo, infelizmente, cara, vamos falar, em jornalismo era a nossa referência. O manual de jornalismo nosso vem da Globo. Vem da Globo. Então, assim, era a referência de jornalismo em si. E isso que eu falo, voltando para a comunicação. Nós fazemos um juramento de sermos imparciais. E eu saí do jornalismo por causa da parcialidade da redação. Porque... Você vê isso com as notícias que o pessoal publica. Cara, vamos ser imparcial. Eu, assim, você hoje está mais ligado à direita. Sim. Mas se eu for jornalista, trabalhar como jornalista, eu vou denunciar dos 2 lados.
Cara, o jornalista tem que entender que não pode tomar partido igual de médico, nada. é igual médico. Quando chega ali, o cara é um bandido, levou 3 tiros. O cara é o pior bandido que tem. O médico tem que atender. O jornalista, ele tem que ir atrás do fato e revelar o fato como ele é. A minha indignação, muitas vezes, é que o jornalista hoje, ele é muito mais... Primeiro, que é uma classe que ganha muito pouco. Tem um salário muito baixo, então se vende fácil. Sim. Se vende fácil. Tem medo de perder o emprego. Então vai seguindo muito a linha do diretor. E, geralmente esses diretores são ligados a políticos. Eu posso te falar porque eu trabalhei em emissoras lá e todas as emissoras que eu trabalhei, os políticos estavam ligados ali. Havia todo um direcionamento para isso. Isso foi me desanimando com o jornalismo. Isso que me fez desanimar com o jornalismo em si. Porque eu sou um cara que tem características de conservador. Tem características de conservadorismo e tal. Sou um cara ligado à família. Sou um cara cristão. Sou um cara temente a Deus. Tenho essas características. E isso não bate comigo. Não vai comigo de certa forma. E eu suponho que você recebe muito hate por... Eu postei até ontem, assim. Eu me divirto com os hates. Adoro os hates, cara. Mandem mais hates pra mim. Que eu adoro, que é sinal que tá dando certo, cara. Quando os caras começam a xingar... Mas você fala assim, a pessoa entra no meu Instagram agora, por que eu me posicionei dessa forma? Porque a imprensa não tá fazendo o trabalho dela. Porque não tá... O Lula falou lá que o cara que representava o Brasil era negro sem dente. Você viu alguém da mídia repercutir? Ninguém repercutiu, cara. Vai o Bolsonaro falar isso, alguém da direita. A negra gosta de batuque. Pelo amor de Deus, ninguém repercutiu isso. Vai o Bolsonaro falar. Ontem, não sei que dia que esse programa vai no ar, mas ontem, por exemplo, o Lula no mesmo palco que uma traficante do PCC, que foi presa. Tudo bem, o Lula não adivinhou que era nada, mas a assessoria é pra isso, meu amigo. A assessoria é pra isso. Primeira pergunta que você faz, você fala assim, tem alguém que tá emitindo um tráfico, tem alguém que pode prejudicar a imagem do presidente? Não pode aparecer, não pode entrar. Sim. Isso é erro de assessoria. Botaram uma traficante do lado do Lula lá. Imagina se fosse Bolsonaro. Imagina. Não, o pessoal ia... saber até quem era a avó da fulana de tal que tava lá. Que tava lá e já ia na casa, já ia mostrar envolvimento do Bolsonaro, que o Bolsonaro que suspeita isso, que tem aquilo e tal. Então, assim, o Bolsonaro ele tem um valor pra mim de que ele realmente é uma pessoa que gosta, um patriota, que gosta do Brasil e que tá sofrendo assim. O cara é inocente, cara. Estão perseguindo o cara de uma forma ridícula. Mas ele matou não sei quantas pessoas. O Brasil foi o terceiro país a comprar vacina. O comportamento dele não foi bom. O comportamento dele não usou máscara, falou bobagem, deu munição para a imprensa com a questão do vai virar jacaré, eu não sou coveiro, aquela... acho que faltou uma pessoa ali que cuidasse desse quesito dele, né? Da comunicação, da imagem. Eu não conheço o Bolsonaro, mas já conversei com pessoas que são próximas dele. Me falaram que ele não ouve assessoria. Ele ouve o que ele quer. Ele ouve, parece que é o Carlos Bolsonaro, e ouve o que ele quer. Então, isso custou. O estadista, ele tem que entender o que você... Cara, eu tenho 2 livros do Winston Churchill, gigantes lá, eu deveria mandar pra ele ler. Ele lendo aquele livro, ele entende o que é ser um estadista, cara. Você tem que falar, cara, o que o povo quer ouvir, o que o povo necessita ouvir. Você tem que acalmar o povo, você é o líder do povo. Você não tem que pilhar o povo. Cara, minha vizinha morrendo, minha amiga morrendo, eu tenho certeza que você conheceu gente que morreu de Covid. Sim, meu próprio tio morreu também. Então, e ele com aquele discurso dele como se fosse uma gripezinha. Então aquilo revoltou muita gente. Ele não levou muito a sério, né? Na verdade, cara, ele é um militar, o Bolsonaro é um militar, e aquele militar casca grossa, então esses caras não têm medo. Ele falou, meu vírus não me pega, que não quer lá, que jeitão tal. Dele, não me mata, tal, é uma gripezinha, que não sei o que lá, tal. Cara, você não fala isso quando estão morrendo milhares e milhares de pessoas por dia. Então, assim, esse foi o pecado dele. Então, não estamos sendo obrigados a aguentar o Lula 4 anos com essa corja dele. Um taxade. Que esse estado lotado, com esse tanto de ministro, que esse cara assim... Olha, eu tava no avião indo pra Fortaleza sexta-feira. Quem que tava no avião comigo? Alexandre Padilha, ministro da Saúde. O que esse homem tá andando de avião da FAB? Não anda de avião da FAB? O que esse homem tá andando de avião comercial? Porque não tem dinheiro pra botar combustível no avião da FAB. O Brasil não tem hoje dinheiro pra colocar no avião da FAB. Aí você fala comigo, olha o ponto que a gente chegou dessa forma, cara. E ele tava com uma cara muito boa, não, sabe? De estar andando em voo comercial, porque o risco de ser hostilizado é grande, né? Mas todo mundo não teve problema nenhum, foi educado com ele lá. Então, eu falo pra você, chegou num ponto, cara, que a gente tá aguentando aí 4 anos de Lula muito por culpa do Bolsonaro, cara. Com certeza. Eu te falo, eu não quero o Bolsonaro de volta. Eu não quero o Bolsonaro de volta. É até polêmico falar isso. Inclusive, eu já sei quem é o candidato que vai ser... acho que quase todo mundo sabe, né? Eu revelei semana passada, baseado em 2 fontes, e eu vou reforçar aqui, isso até pode dar um corte pra você, viu? Mas já está fechado, o Tarcísio é
o candidato no lugar do Bolsonaro. Ele é o candidato, não há outro. Não é Eduardo Bolsonaro, não é Michele Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro não se sabe, Michele talvez vá para o Senado. Mas você acha que ele tem chance de ganhar? Tarcísio, você já viu ele domingo contra o discurso dele domingo? Já foi discurso político, já foi de campanha. Chamar o Alexandre de Moraes de tirano. Aqui ele tá sendo. Na hora que eu postei no meu Instagram que eu tinha confirmado com um assessor dele, Sim. que coincidentemente, o assessor do Ricardo Nunes, perdão, que treina na mesma academia que eu peguei uma conversa torta lá, e aí, como ouvido de jornalista pega as coisas. É verdade. Eu cheguei e perguntei, mas é isso, tal. Ele me falou na bucha. Aí eu entrei em contato com uma jornalista grande de Brasília, bem grande, que é uma amiga minha, que eu conheço muito bem. E perguntei pra ela, falei, fulana, tem sentido isso? Ele falou, sim, tem sentido total, estão terminando de costurar isso. Ele é o candidato no lugar do Bolsonaro, com o aval do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, pelo que se ventila, não tem saúde para inventar uma campanha mais. O Bolsonaro está tendo problemas seríssimos de soluço, Sim. de mal-estar, de refluxo. Então, que são provenientes da facada, né? Ainda mais também se sair também esse decreto também da prisão dele também. O Bolsonaro ele vai ser condenado, você está desenhado. Sim. No dia que esse programa for no ar, talvez ele já esteja condenado, acho que essa semana resolve. Mas ele vai ser anistiado depois. Ele vai ser anistiado, mas o acordo que está costurado é que ele vai ser anistiado e não vai entrar, ele não vai se tornar elegível. Ele continua com a elegibilidade. Ele não pode se candidatar. É o acordo, mas o que o Supremo quer evitar é que o Bolsonaro seja um cabo eleitoral na eleição do ano que vem, porque ele é muito forte como cabo eleitoral, ele é muito forte. Então o Bolsonaro não ganhou a última eleição por muito pouco, ele perde por 1%, então ele é muito forte, mesmo com tudo, e os problemas que ele teve. Então o Tarcísio é o candidato, e o Tarcísio, sendo candidato, ventila-se, aí eu não tenho informação oficial, de que o Lula não sairia candidato para disputar com ele. O Lula só sairia para disputar com o Bolsonaro. É tipo o Batman e Coringa, sabe? Um precisa do outro ali, um precisa do outro. E o da esquerda já tem alguma... Eu não sei ainda, mas a esquerda não tem muita opção, né, cara? A esquerda tem um problema seríssimo. Isso, pra mim, é o maior problema do Lula. Ele não criou um sucessor. Ele não é tudo pra ele. O Bolsonaro criou vários. Nós temos uma lista aí de 6, 7 nomes. Nós temos uma lista, não podemos contar. O Tarcísio, a Michele, o Eduardo, o Bolsonaro, o Ratinho Júnior, o Caiado, o Nicolas. O Nicolas não tem idade, mas você vai olhar o Zema. São todo mundo ligado ao Bolsonaro. É verdade. Então, Bolsonaro, você vai sujar. Tem uns 8, 9 nomes. O Lula, quem que você tem? A Gleisi Hoffmann? O Haddad? Boulos. Boulos? Mas não é porque o Lula não tentou, né? Porque também o pessoal não ajuda. Oi? É porque não tentou, né? É verdade. O pessoal não ajuda ali. Justamente. Essa questão de que não. Mas assim, mas o Lula sempre gostou do protagonismo pra ele. Sempre gostou do protagonismo pra ele. Então, você vê essa operação do PCC aqui. Quem acreditou nessa operação do PCC Cara, essa operação foi fachada. E o Lula foi uma operação da história, que não sei o que lá e tal. Aquela operação, pra quem não entende, era uma operação do governo do estado de São Paulo, que já tinha mapeado tudo. O governo federal fica sabendo, entra na jogada, e o que o governo federal faz? Vaza a informação. Vaza. Tanto é que dos 14 mandados de prisão, 6 foram cumpridos, o resto todo mundo fugiu. Então. Chegou salas vazias, sem computador, cara fugindo de lancha. Como é que foi o maior? Com 6 presos e tudo baixo clero? Cadê o grande clero do PCC? É isso, cara, é isso. Então a gente vive um momento político aí de esperança, eu acho que de esperança, a gente vai ter muita novidade por aí. Acredito que a casa do Alexandre de Moraes está começando a cair. As denúncias que saíram do Tagliaferro são gravíssimas. Você adulterar documento para perseguir empresários, cara. Então. Isso vindo de um juiz do Supremo. Então, assim, tô na esperança de que a coisa mude, né? Eu gosto muito da frase, né? O Brasil é o país do futuro mais antigo que existe, né? Então a gente... Vamos Marcelo, você consegue contar uma história para nós, você na TV, de que quando você percebeu ali que a política tava no meio ali, que você ficou meio enojado com a situação? Tem vários fatos. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, mas tem vários fatos que eu tenho a língua meio solta, né? Eu tenho vários fatos. Eu comecei a perceber quando eu descobri como funcionava a Lei Rouanet. Dentro de uma das emissoras que eu trabalhei, um integrante da emissora recebia a Lei Rouanet por um projeto que ele tinha. E quando eu descobri como funcionava a Lei Rouanet, eu levei um susto, cara. Porque eu trabalhava na área de edição de vídeos. E só a minha sala tinha scanner. Então eu tinha alguns documentos que eu tinha que escanear para enviar para um político. E quando chegou esses documentos para escanear, a secretária desse integrante lá chegou e falou: são documentos que você não pode ler, Marcelo.
Só que é o seguinte, se você escaneava, ele ficava registrado dentro da máquina. Então, de certa forma, eu mandei os arquivos e fiquei com os arquivos. Ela não pediu para pagar os arquivos. E ali eu vi que era algo muito estranho que estava acontecendo. Aí eu fui estudar, fui pesquisar e eu vi como a Lei Rouanet funcionava, que é uma lavagem de dinheiro, né? A Lei Rouanet é uma lavagem de dinheiro. O artista sempre está ligado a algum político que vai indicar uma empresa, que vai indicar onde ele vai buscar o patrocínio. As empresas já estão ligadas a esse político, então ele usa você para... Em suma, como é que funciona? Muita gente já falou isso, mas é sempre bom explicar. E você, Lucas, tem um projeto. Você tem um projeto, seu projeto custa R$500 mil. Você, para captar esse projeto, o governo não manda o dinheiro direto para você. Isso é bom explicar pro pessoal. Lei Rouanet, o governo não manda o dinheiro direto para você, para sua conta. Você tem que captar nas empresas. Aí você vai na empresa e fala assim, ó, empresa X, eu quero um pouco de dinheiro aqui. E se você colocar, vai bater no seu imposto de renda. Entendi. Então você vai ter benefício. Tá, beleza. Mas você percebeu que na Lei Rouanet só algumas empresas, era Furnas, era Petrobras, Correios, Eletrobras. Sempre as mesmas. Sempre as mesmas. Repara pra você ver. Era a Lei Rouanet, sempre os caras captando nessas empresas. Por que funcionava assim, de certa forma? Porque essas empresas já estavam ligadas a certos políticos, pelo menos porque foi divulgado pela imprensa naquela época, principalmente na época da Lava Jato. E esses políticos que iam lavar dinheiro enviando dinheiro para a cultura. Então, por isso que você vê fulano de tal, Lei Rouanet liberou 5 milhões, tal assim, mas pode ter certeza, metade daquele valor aí foi lavado. Aquele aí foi voltar para o político. Então a Lei Rouanet, ela não é algo ruim. Ela não é algo ruim. Só que infelizmente ela é mal usada, como muita coisa aqui no Brasil. Foi o primeiro ponto que eu percebi. Voltando à sua pergunta, foi o primeiro ponto que eu percebi foi que a coisa era, o buraco era mais embaixo. E depois, quando eu fui trabalhar numa outra emissora, e aí já foi a polarização já estava existindo. Para você ter uma ideia, eu tinha um chefe na redação que quando o Bolsonaro... Eu tive a sorte e o azar de ser o editor responsável por Juiz de Fora, que era a nossa região. E o Bolsonaro estava lá, eu precisava das imagens para mandar para a rede, cobrando a repórter, manda as imagens. E ela falou, Marcelo, vai ter que esperar um pouquinho, parece que o segurança do Bolsonaro levou uma facada. Eu falei, volta lá, é um fato novo. Quando ela me liga, Marcelo, não foi o segurança, foi o Bolsonaro que levou a facada. Ali eu falei, caramba. Ali eu já estava mais querendo o Bolsonaro presidente. Já não queria. Eu comecei com o Álvaro Dias, depois eu logo migrei pro Bolsonaro. Gostei do Bolsonaro. Achei ele legal nos debates, achei ele ardido, do jeito que eu gosto. E aí, quando veio, ele levou uma facada, me deu um desespero danado. Eu falei, gente, o que eu faço e tal? E aí, o diretor de redação, cara, ficou olhando lá, aquela newsroom, né? Que é aquela redação com várias televisões. E aí, também o estúdio do jornal também ficava ali dentro, né? E ele assim, ele berrava, o diretor, berrava. Morra! Meu Deus. Morra! E virou pra mim, Marcelo Renó, você só me dá a notícia agora de que esse homem morreu. Dessa forma, sabe? O diretor era um homossexual, sumido, tudo assim e tal, de comportamento até muito, que incomodava a redação, muito aflorado. Sim. E incomodava mesmo, assim. Era algo muito... E ele berrava, eu quero que ele morra! Ali eu comecei a assustar, eu falei, caramba, esse cara é meu chefe com esse comportamento. Não disfarça, ele vai gritar isso na casa dele. Chega na casa dele, ele grita o que ele quiser gritar, mas aqui dentro, gritando isso... Aí eu percebi que o Bolsonaro ele mexia muito no sentimento das pessoas, assim, nas emoções das pessoas. O cara fazendo aquilo e ele, felizmente, não morreu, acabou se tornando presidente. Para desespero, esse meu diretor de redação. Aí, nessa época mesmo, eu já me declarei bolsonarista. Não bolsonarista, mas entusiasta do Bolsonaro. E quando o Bolsonaro ganhou, ele me bloqueou na rede social. Nunca mais me bloqueou. Nunca mais me desbloqueou. Ele bloqueou, eu fingi que nada aconteceu, de certa forma. Aí, pouco depois daquilo ali, isso foi em 2018. Aí, 2 anos após aquilo ali, eu já decido começar a desligar dos jornalistas. Tive uma experiência também muito forte, que eu fui a única pessoa que entrevistou o goleiro Bruno ao vivo, num programa de esporte lá que eu apresentava. O goleiro Bruno tinha fechado com o Boa Esporte, que é o time de Varginha. Sim. Ele tinha fechado, não, ele já estava se mudando para Poços de Caldas, ele ia para o time do Vulcão em Poços de Caldas. E aí eu treinava na mesma academia que ele, fui conquistando a confiança dele, né? Devagarzinho fui conseguindo a confiança dele. E aí a gente faz um convite para ele dar uma entrevista lá ao vivo, falando que ele está se transferindo para o Vulcão. Ele topa, vai com a advogada senta no meio das câmeras, eram 3 câmeras assim, ela senta onde aquela moça tá ali, mais ou menos. E ela ficava, e o programa era ao vivo, porque ela não queria que eu fizesse nenhum tipo de pergunta capciosa para ele. Sim.
E eu brinquei, cara. Eu tava tão à vontade que eu brinquei, cara. Eu falava assim, no terceiro bloco eu vou contar pra vocês. Eu vou perguntar, vou fazer a pergunta que todo mundo quer saber. No fundo, qualquer. Onde está a Elisa Samúdio? Segurar. Mas não era, eu não ia perguntar aquilo. Era perguntar pra onde, que clube que ele vai. Aí eu falava, daqui a pouco eu vou fazer a pergunta que todo mundo quer saber. E tal. Aí né, entrava o intervalo, o advogado falou, que pergunta? Eu falei, calma, deixa comigo. Eu fiquei muito à vontade com aquilo. Ao contrário do Bruno que E como é que ele fora das câmeras? Cara, até depois eu tenho uma foto, mando pra vocês a foto aí pra vocês colocarem. Aí eu tirei uma foto que lá. Cara, ele é um cara muito. Essa história do Bruno é uma história. Eu vou falar o que eu ouvi dele. Sim. Dele e da esposa dele na época. É uma história que envolve traficantes também do Rio. Parece que. Ele nega que tem mandado matar ela. Ele nega, fala que a questão do macarrão, que o macarrão que levou e resolveu dar um fim nela por conta dele e tal. Mas ele fala que a Elisa Samúdio, só fazer um resumo rápido, segundo ele, essas informações saíram da boca dele, gente. Sim. E vai um pouco contra as investigações. Mas ele tá se defendendo. A Elisa Samúdio era apaixonada nele. E ficava perturbando toda hora ela atrás dele. Ele dava dinheiro pra ela, prometia as coisas pra ela, segundo ele. Prometia as coisas pra ela, mas ela ficava no pé. Entendi. Aí nesse dia ela aparece no sítio, ele estava recebendo traficantes lá, que eram do Morro do Nem, eu esqueci, Nem da Rocinha. Esse Nem não podia sair do morro, mas os outros traficantes saíam e eram amigos. É muito comum, principalmente naquela época, 2009, Sim. 2009, 2010, jogadores serem amigos de traficantes. E até hoje parece que é um pouco assim. Menos, mas na época era muito comum. Você via o Adriano, Wagner Love, todo mundo ali no morro e tal. O Adriano mesmo, nunca negou que era amigo de traficantes, cresceu com traficantes. Então ele não é nem usuário nem traficante, mas o Bruno tinha essa relação de amizade. Isso segundo ele. Que o pessoal tava lá e ela chegou gritando lá, fazendo escândalo com a criança no colo, com o Bruninho no colo. E aí ela vê os caras lá e começa a gritar e fala, ó, são tudo traficante. Eu sei que vocês são tudo traficante, eu vou chamar a polícia aqui. Eu vou chamar a polícia. E isso, segundo o Bruno, ele desesperou, porque os caras queriam matar ela ali. Queriam matar ela ali. E ele falou, não, o Macarrão, toma esse dinheiro aqui, dá um fim pra essa mulher. Falou que deu o dinheiro que ela pediu, se eu não me engano, 30 mil reais. Dá o dinheiro e some com ela. E depois eu resolvo isso. Tira ela daqui. Segundo ele, ele quis tirar ela dali. E você nunca ouviu essa versão, né? Não, essa tem versão tem nunca essa ouvi. versão registrada na imprensa, mas tá na defesa dele, mas a imprensa nunca divulgou isso. E aí acontece aquela fatalidade. Segundo ele, foi por conta de risco do Macarrão, acabou fazendo aquilo tudo, né? De levar ela pro Bola, o Bola matar. E aí arruma um problema, porque o Bola não matou a criança. O Bola não matou a criança, consequentemente, você tem a materialidade do crime. Você tem uma criança sem mãe. Isso que ferrou ele. Talvez se o Bola tivesse matado a criança, a gente nem saberia que essa mulher tinha sido morta. Porque ela era uma mulher que foi para Belo Horizonte, acabou fazendo filme pornográfico, acabou se prostituindo. O Bruno conhece ela como garota de programa e tal. Estava esquecida já pela mãe. Então, essa Elisa Samúdio, infelizmente, segundo as informações que eu tenho, essa mulher não teria... Não, essa não é a minha informação, é a minha opinião. Se o menino tivesse sido morto, talvez não teria achado o corpo, porque o Bola é acusado de matar outras pessoas e não achar o corpo de ninguém. Então o menino dá uma materialidade. Crescer sem mãe aí o Bruno faz uma borrada muito grande que ele manda pra Daiane, né? A ex-mulher dele, que não gostava dele. Ele manda a criança pra Daiane cuidar, pra ajudar ele. Aí pronto. Tanto que a Daiane ficou presa depois também por receber a criança. E aí a casa dele desaba, né? Mas se você me perguntar se eu acreditei no Bruno como pessoa, não. Eu acho que ele mandou matar. Eu acho que ele mandou matar ela. Eu acho que ele mandou dar um fim nela ali. Falou, dá um fim nessa mulher, não deixa eu matar aqui não, dá um fim nela lá. Eu acho, é minha opinião. Mas assim, o dia que eu fui entrevistar ele me chamou atenção, que 10, 15 segundos antes de entrar no ar, ele tava tremendo. Porque era a primeira entrevista dele ao vivo, né? Depois do E hoje ele caso. tentou uma aproximação com o Bruninho, né? Eu ouço falar isso, cara. Mas cara, é muito difícil, né, cara? Como é que você vai conviver com um pai que... E o menino parece que é um bom goleiro, né? Tudo, parece com o pai. Oportunista, né? Ele tá vendo. Porque, não, o Bruninho não é um bom, ele é excelente. Excelente goleiro, né? No Botafogo, ele botou o meu goleiro no banco. Então o menino Ele é foi muito bom, né? Não é mídia, ele é foda. Ele foi convocado pela seleção brasileira pela terceira vez seguida. Olha, 15. O menino tem talento. Mas um dia eu vi o Bruno treinando na academia lá, treinando movimentação. Caramba, o Bruno também, pelo amor de Deus. Que surreal, cara. Não parecia humano. A movimentação dele indo pro lado, indo pro outro e tal. Impressionante, cara, o preparo físico dele. Um baita goleiro também, tinha um futuro brilhante. Então eu vivi grandes momentos ali, mas naquela época, aí eu te contei esse caso porque houve uma rejeição de dentro da redação
comigo ali. Naquela época houve uma rejeição. E aí eu falei, putz, que caminho que eu tô seguindo? Será que eu quero continuar sendo jornalista? O que eu quero seguir assim nesse ponto? Aí acabou que logo depois eu desanimo e resolvo empreender. E o seu começo no empreendimento, como é que foi? Eu pedi demissão da Record no dia 10 de março de 2020. A pandemia estoura no dia 15 de março, cara. Eu fui avisado ainda que... Sabia, né? Mas eu não acreditei que ia durar muito tempo. Mas aí eu vou para uma produtora de vídeo em Poços de Caldas, chamada RGB Filmes. Vou lá para ser vendedor, cara. Desde que sou jornalista, vou ser vendedor de mídia do canal Churrasqueadas, que é um canal muito forte que tem lá. Ainda acho que é o maior canal de churrasco do mundo. E aí eu fui ser vendedor de churrasqueadas, cara. Mas assim, saí de um padrão de vida gigante, reduzi um padrão de vida gigante. Minha esposa ficou em Varginha, eu mudo para Poços, porque ela trabalhava numa empresa lá, então ela ficou de home office. Ficou ela e a nossa filha. E aí quando eu tô lá em Poços de Caldas sozinho, cara, eu fico 3 meses sem vender nada. Não consegui, tava tudo fechado. Sim. Tava tudo fechado. Aí eu tenho a ideia de chamar meu irmão, que é um agrônomo já tinha um agrônomo renomado, professor de agronomia, cafeicultor, com mestrado em cafeicultura. Então chamei ele para fazer um canal dentro dessa produtora de café. E aí a coisa começa a mudar. Porque a gente cria o canal no pé do café e esse canal logo estoura. Pouco tempo ele estoura, não tinha nada parecido. Então a gente estourou muito rápido e aí começaram a vir uns patrocínios, uma mídia muito forte em cima da gente. Chegamos a fazer 6 temporadas na Globo, na IPTV, que é afiliada da Globo e tal. E aí esse projeto é o projeto que me impulsiona para o outro lado. Então a minha relação com meu irmão, a minha parceria com meu irmão foi muito, muito, muito boa nesse sentido. A minha mãe ficou extremamente satisfeita, é satisfeita, que a gente é parceiro até hoje, estamos aí com 6 anos de parceria. E essa parceria com o meu irmão fez com que a agência acontecesse, porque outras pessoas me procuraram também. Até que eu fico nessa produtora 3 anos, depois a gente sai, monta a própria marca, a gente tinha uma sociedade lá dentro da produtora, a gente sai, monta a própria marca, Gustavo Renault Café, que é o nome dele, e com várias linhas de produtos que eu falo em questão de mídia. Nós temos uma espécie de podcast, tem um vídeo técnico toda sexta-feira, tem a live toda segunda e quinta de manhã, então tem as palestras, tem a imersão, tem a mentoria, tem tudo. Então tem vamos dizer assim, uma gândula gôndola. Uma gôndola de produtos assim para se vender. E isso me levou porque outras pessoas começaram a me procurar. Falou, quero que você faça comigo, você fez com seu irmão. Ficar conhecido, né? Eu quero que você faça, você fez com seu irmão. E aí eu consigo impulsionar minha esposa também. Minha esposa é a maior referência de milhas hoje, uma das maiores referências femininas de milhas. Então dali me levou para outro ponto e dali as coisas começam a acontecer. Nossa, que interessante. Aí cara. eu mudo para Alphaville, há 2 anos eu mudo para Alphaville para trabalhar com a Dani, minha esposa, desenvolver mais. E foi um grande acerto que eu fiz, ter vindo para Alphaville, um grande acerto. Isso te chegou a você conhecer um dos grandes coaches, né, de Alphaville ali. Eu conheci, os grandes eu conheci quase todos, só não conheci o Pablo Marçal ainda, mas eu fui treinar na Ironberg, né, na Academia Ironberg, que é meio que um comitê desses muito coaches. network, né, cara? Cara, network, as pessoas se conhecem, né? Então, assim, mas eu pude ver coaches muito bons e coaches bem mais ou menos, assim, pessoas que se mostram ser uma coisa no vídeo e quando estão pessoalmente é outra coisa, entendeu? É outra coisa, assim, comportamento totalmente Poderia diferente. dizer quem é um deles? Cara, o Guto Galamba. O Guto Galamba eu não escondo de maneira alguma. Já fiz 2 vídeos de críticas a ele. Na verdade, não, ele pode ter o comportamento que ele quiser dentro da academia. Não é problema nenhum. Mas eu tenho direito de criticar por não ter palavra. Ele não teve palavra comigo, não teve palavra com o Mamute. É uma pessoa que sempre falo isso. Eu não quero ficar... ele tá querendo crescer na luz do Guto Galamba. É por isso que ele entrevistou... até foi o vídeo que você viu, meu, né? Foi. Eu entrevistei lá o Fernando Lancelotti, que é o ator que participou lá do canal. Inclusive o Daniel Levy, que é o dono do canal, entrou em contato comigo. Bem triste, bem chateado, mas a gente conversou, se alinhou. Cara, não é por isso. Eu tenho a liberdade hoje de pegar minha rede social e gravar os vídeos que eu quiser gravar. Sim. Se você não gostou, cara, chega, fala comigo, ou entra na justiça se achar injustiçado. Mas eu tenho o direito de fazer isso, cara. Como qualquer outra pessoa tem esse direito. Entendeu? Então... eu fiz 2 críticas ao Guto Galamba, é uma pessoa que eu tenho um problema pessoal por gostar muito dele. Ele chegou a te responder? Não, nunca me respondeu. Nunca tomou atitude até de 5ª série, que eu até na academia, que eu prefiro até pular de tão... Você chegou a ver ele pessoalmente? Então, constrangedor. Depois do vídeo, sim.
Tão constrangedor que foi a atitude dele, uma atitude de quinta série que ele teve comigo. Mas é um cara que também nossos horários não estão coincidindo muito, a gente não está encontrando mais. Mas não só ele, mas qualquer outro que não tem a palavra. Porque não adianta nada você ir pra rede social e falar que eu sou homem, eu sou marido, eu sou pai, eu sou isso, eu não gosto de falar todes, eu é isso, é aquilo, tal, não gosto de gorda, eu não quero isso, eu quero saúde pessoal, tal. Se você não tem palavra, meu amigo. Se você não tem palavra, você não tem influência. Sem palavra você não é nada. Isso é absolutamente nada. O que ele fez? Ele deu a palavra pro Mamute, ele não cumpriu. Ele não cumpriu, pra quem não sabe, pesquisa aí, que a história é muito longa. E a mesma coisa ele fez comigo. A mesma coisa ele fez comigo, entendeu? No sentido de combinar uma coisa e depois ele manda a empresária voltar atrás. Cara, e não é só ele, qualquer outro em relação a isso. Mas tem bons coaches lá, vamos falar do lado bom. Paulo Vieira é um cara sensacional. Marcos Marques, pô, sensacional. O que ele é. No vídeo ele é tão bom pessoalmente. Paulo Vieira também. Paulo Vieira, se ele separar lá e não sabe quem é você, mas ele vai ficar conversando com você o tempo que for necessário. Extremamente humilde, educado. né? Os filhos muito educados, esposa muito educada. Então é legal você ver o cara na rede social e depois você vê o cara numa palestra, num curso, depois você vê o cara pessoalmente ali. É muito satisfatório. Aí você consegue perceber que tá no. Quem que aparenta ser e realmente é e quem cria uma imagem de si mesmo. Né? Pode ser que o Guto Galamo Cria seja um um bom personagem, pessoa na pra verdade. muita gente, sim. Mas pra mim não foi. Eu tenho direito de não gostar dele. Tenho direito, pronto, acabou. Se ele quiser vir conversar comigo Não, ele depois... poderia também, tipo, diante da sua história, ele poderia ter chegado em você e falar assim, Quando eu gravei o primeiro vídeo, que eu falo de uma questão de marketing, que a palavra está muito ligada a marketing, a palavra está ligada a comportamento. E comportamento, pessoal, é marketing. Sim. Quando eu chego a primeira vez que ele poderia ter vindo falar comigo, tranquilamente, perguntando por que eu fiz aquele vídeo, já que ele nunca veio atrás de mim, nunca. Eu cheguei a mandar mensagem para ele, antes de gravar o vídeo, cheguei a mandar mensagem para ele, falando da insatisfação que eu tava da postura da empresária dele. Ele não me ignorou, ele não respondeu. Ele respondia minhas mensagens, ele parou de responder. Então, assim, não é uma questão, vamos fazer polêmica em cima disso e tal, mas é um cara que eu não gosto, ele não tem palavra. E pra mim, uma pessoa que não tem palavra, não tem nada. Eu vou te falar, cara, eu tenho muito cliente do agro, muito cliente do café. Se eu te falar que boa parte desses clientes não tem contrato, não tem contrato assinado. É no fio do bigode, é na palavra. É na palavra. É na palavra. Então é muito fácil você prometer as coisas pra pessoa e depois você querer recuar. E o pior, usando terceiros para recuar em relação a isso. Então, pra mim, eu não gosto, não simpatizo. Eu vou começar a falar que a pessoa que não tem palavra não serve de nada. E eu agradeço ao Guto, que acabou me aproximando do Mamute. Arrumei um grande amigo. É um cara querido, um cara que eu gosto muito, o Mamute. Inclusive, você pode trazer ele aqui. É um cara que eu gosto muito, então... Assim, ele tá no direito dele lá, de fazer do jeito dele, eu tô no meu direito. Ele não é anti-gordo? Eu sou anti quem não tem palavra. Tá resolvido, É verdade. Marcelo, e qual foi a pessoa assim que você gostou de conhecer assim desse meio do cara, Instagram? quem eu gostaria de conhecer não tem mais jeito, né? Silvio Santos, cara. Eu sou muito fã do Silvio Santos, sempre fui fã do Silvio Santos. Tem histórias engraçadíssimas, porque eu imitava o Silvio Santos quando criança, né? Eu não imitava, depois eu parei de imitar, mas eu imitava, depois que o Ceará começou a fazer imitação, Sim. ficou muito caricato. E aí uma vez uma senhora falou pra mim, tá igualzinho o Silvio Santos, só falta a dentadura. Aí eu falei, não é, porque eu imitava o Silvio, mas eu imitava, na verdade, a minha inspiração era o Oscar Pardini, que é um humorista. Sim. Eu não sei que rádio que ele tá hoje, mas foi o primeiro cara que eu vi imitar o Silvio Santos, imitava na Praça é Nossa. Isso começo dos anos 90, final dos anos 80, você acha que você nem era nascido ainda. E aí eu comecei a imitar o Silvio Santos e tal, então, eu lembro que na escola, cara, na época do Show do Milhão, era uma moda o Show do Milhão, começo dos anos 2000, final dos anos 90, 2000, eu ficava imitando o Silvio Santos na aula, cheguei a ser expulso da sala, a Ângela de português, professora de português, virou pra mim e falou assim, sai da sala agora. Eu falei assim, está certa disso? Eu falei assim, está certo? Imitando o Silvio Santos, né? Posso? Está certo? E posso perguntar, Marcelo, sai agora. Eu falei, eu saio, mas saio em ritmo de festa. E rodando, e a sala ia junto, cara. Então eu sempre respirei muito o Silvio Santos. Muitas vezes quando eu apresentava o programa lá, principalmente na Alterosa, no SBT, na Record, teve um chefe meu que chegou e falou, cara, você é muito Silvio Santos, cara, você é muito. E foi minha grande inspiração. Quando ele morreu, eu senti como se uma pessoa da minha família tivesse morrido. Quando minha esposa falou, o Silvio Santos morreu, eu sabia que ele estava doente. Aí minha esposa falou, o Silvio Santos... Cara, eu fui pro banheiro chorar, cara. Cara, qual que é a minha relação com o Silvio Santos? Nenhuma. Mas esse homem foi tão importante pra minha infância, não pra mim, mas para muita gente, cara. Pra milhões de pessoas. Um homem que animou o domingo um dia tão difícil, né? Que é uma véspera de segunda. Ele fez o domingo tão feliz de tanta gente, programas tão bons.
sabia ter senso de humor na hora que todo mundo menos imaginava. O cara tava falindo, que tinha acabado de perder o banco, cara. A imprensa inteira na porta lá acho que foi do Ministério, não sei onde foi, mas ele saiu, ele vendeu o banco. Não sei se você sabe dessa história. Não, essa tem história no eu não YouTube. Ele sai, aí tava no Jornal da Globo. O Silvio Santos saindo ao vivo, a repórter entrevistar ele, que tanto de repórter, pô, ele acabou de vender um banco que tava falindo, o Pan-Americano. Aí a repórter pergunta pra ele assim, Silvio, o banco, ele da praça? Ele vai desse jeito, qual banco? Da praça? O cara brincando com aquilo, ele podia estar falido ali. Sim. Ele podia ter falido e ele brincou. Então, era um homem de uma inteligência que criou muito bem as filhas todas, inclusive a mais velha, né? E que tem uma história de superação muito boa também. A Cíntia Bravanel me segue. Eu achei o máximo. Fiquei emocionado quando ela passou a me seguir. Ela me segue. Eu fiquei muito honrado. Respondi. Mandei com a fotinha do Silvinho que eu tenho lá pra ela. Tudo. Ela agradeceu. Uma pessoa muito, muito legal. Então, cara, foi minha grande inspiração. E outra é o Zico, né? Eu sou flamenguista. Quero conhecer o Zico ainda. Mas hoje eu não tenho aquele deslumbre, aquela coisa. Tal. Eu deixo orgânico. Sim. Não, eu falo assim, mas quem que você já conheceu, que você... que eu conheci. Sim. Cara, eu conheci muita gente, cara. Você gostou, irmão? Essa pessoa se você tivesse conversado comigo no começo dos anos 2000, ia ser o Lula, né? Cara, mas assim, de artistas eu conheci muitos. Encantadores. Conheci aquele cantor Daniel, tive com ele um tempo. Sério? Uma pessoa encantadora. Minha mãe é muito fã dele. Sua mãe tem razão de ser fã dele, porque é um cara encantador. É o Barramalho também, porque era época de rádio, muitas vezes. Eu tava com a editoria de cultura lá da Rádio Melodia. Era época de rádio, então o artista geralmente ele dava mais bola pra televisão. Sim. Não tanto pra rádio em si. Dele, o pessoal da Roupa Nova também, que pessoal iluminado. A Elba Ramalho foi carinhosa comigo demais. Teve muita gente boa naquela época, assim, que me encantou. Ivete Sangalo, mas Ivete Sangalo já foi época de TV, né? Que foi uma outra pegada, assim. Mas foram experiências legais, assim, que tem Padre Fábio de Mello também. O Padre Fábio de Mello, ele só tem um problema, né? Ele é uma bondade, mas o empresário dele é terrível. Mas é de propósito, sabe, né? Só que é combinado, né? O empresário tem que ser mal e o artista tem que ser bonzinho. Tem que ser bonzinho. Tem os dois lados, né? Tem que ter os dois lados. O pessoal não sabe disso. O empresário dele é malvado, é mal educado. Tem que ser, gente. É desse jeito. Mas muitas vezes o empresário está sendo, ou o produtor está sendo orientado pelo artista para ter aquele comportamento. De controlar o fã, tudo tal. Mas conheci muita gente legal naquela época, cara. Chitãozinho, Chororó. Chitãozinho é gente boa pra caramba. Chororó não é gente boa. Chororó é chato pra caramba. Pediu pra baixar na hora de tirar foto, que eu sou muito alto, né? Ele chegou no meu ouvido e falou assim, abaixa. O quê? Abaixa. Aí na foto eu fiz assim, falei a foto, assim. Eu cheguei e baixei, assim. De propósito, baixei muito, assim. Mas foi um período, assim, muito deslumbrado, no sentido de conhecer artistas e tal, nesse ponto. Mas depois conheci muitos políticos, conheci quase todos os grandes aí, eu conheci, né? Porque frequentava a emissora lá, tal. Tive muitas vezes com o Aécio Neves, Anastasia, tal. Teve uma galera assim que eu conheci bastante, assim. Mas foi um período mais profissional, né? Que já estava bem mais profissional. Não me deslumbrava com isso. Eu gostaria que você contasse um pouquinho como é que é o trabalho que você faz na sua agência. O trabalho na MD Action, eu busco muito ser honesto e correto com os clientes. Eu tive um crescimento muito grande nas redes sociais recentemente, faço meus clientes crescerem na rede social, tanto é que chama MD Action, de ação, para fazer os clientes crescerem. E eu senti uma dificuldade muito grande, assim, do sentido do pessoal, de fazer o conteúdo. A minha agência é especializada em ensinar a pessoa a fazer o conteúdo, e ela também é especializada em editar o material. Então a gente ensina a pessoa a levantar o conteúdo, a gente ajuda a pessoa a levantar o conteúdo, seja advogado, médico, a profissão que for. E aí essa pessoa se grava, ela aprende a se gravar, para não precisar contratar filmmaker, né? Nada, que é outra coisa também que a pessoa não sabe lidar. Quiser comprar um microfone, a gente explica qual microfone que quiser comprar. Se não quiser comprar também por IA, inteligência artificial, a gente recupera o áudio da pessoa, não é problema. Sim. Então a gente não tem muita dificuldade com isso. E ao mesmo tempo a gente edita o material, que é uma grande carência. O pessoal não sabe editar nos programas de edição, não sabe mexer no CapCut. Então hoje a gente tem uma turma de 6 editores especializados para editar esse material. Então a pessoa chega, ela entra em contato com a gente fecha toda uma parte de mentoria, de organização, a gente se aproxima muito da pessoa. Sim. Ela vai ter contato direto com esse editor do vídeo e o mentor dela vai ser o editor. Todos os meus mentores são editores. Vai ensinar ela a levantar o conteúdo, vai trocar uma ideia do conteúdo com ela vai mandar as imagens e nós vamos editar em até 48 horas. É algo para não precisar lançar curso, para não precisar fazer esse tipo de postura que muitas vezes Cara, você sabia que 82% das pessoas que compram curso não fazem o curso? Não faz. 82%, cara.
Tem muito caboclo currículo lá em Alphaville porque você comprou o curso e não abriu. Entendeu? É você mesmo comprou o curso e não fez o curso, fez o cara ficar rico lá. Perdeu o dinheiro ali, cara. Então, Inclusive, tem muitas pessoas também que fazem curso que não ajudou de nada, né? Cara, eu percebi. Por que eu tive essa ideia? Eu vi o pessoal lá em Alphaville, eles saem do Wendel Carvalho. Lá, o Wendel Carvalho eu não conhecia ainda não, mas o Wendel Carvalho, eu conheço o time dele, mas ele não conheço. O pessoal saía lá e todo empolgado. Não, que agora eu vou gravar, agora eu vou crescer no Instagram, agora eu vou me tornar influente. Cara, porque o Instagram hoje é o canal, cara. Sim. Não adianta, eu tô aqui pelo Instagram. Você me convidou porque viu no Instagram. E muitos negócios que eu fecho é pelo Instagram. Então, assim, galera, tal, chega lá, pera, como é que eu vou me gravar? Como é que eu vou editar isso? Eu não sei como é que eu vou fazer tal. Então a gente dá toda essa assessoria. E outra coisa, com valores extremamente acessíveis. Entendeu? Isso também é real. Porque é o seguinte, qual que é a manha do negócio para você ganhar dinheiro nessa área? Como tudo na vida, ganha na constância. É constância. As pessoas querem ganhar, as pessoas entendem que a vida é uma corrida de 100 metros, não é, a vida é maratona. Então ao invés de cobrar, vão cobrar, uma produtora que eu trabalhei no passado lá em Poste Caldas, vamos botar 40 mil reais ali o orçamento do negócio, infla o orçamento e tal. Tem dinheiro. Uma cliente que a gente tinha era a CIMED. A CIMED era nosso cliente. A CIMED pagava 30, 40 mil reais num vídeo nosso. Quando vê, tinha um menino em São Paulo que fazia tão igual por 10. Pra quem que ela vai? 30 mil reais de save, de economia, ela vai num de 10. E as empresas entenderam isso. Por que as agências, as produtoras de vídeo estão falindo? Porque montaram estruturas gigantes, enormes, cobrando caro e tal. Eu entendo que tem produções que são caras mesmo. Sim. Mas tem produções que não são tão caras. Você não precisa inflar o valor. Então o que eu fiz? Eu começo a trabalhar em valores acessíveis, que não pesam no teu bolso. Acontece, você vai pagando pra mim e tal, num acumulado aí de 2, 3 anos, não pesou pra você, ficou legal pra mim e tá tudo certo. Marcelo, assim você não fica rico. O que é ser rico, Lucas? Isso não é pensamento de pobre, não, cara. Eu tenho uma esposa linda, eu tenho uma filha linda, eu moro num lugar top, moro num condomínio massa, que tem tudo que eu preciso ali, treino numa academia top pra caramba, faço a viagem que eu quero fazer. O que eu quero mais? Eu não entendo as pessoas. Você tem que ser, cara, o que tem de milionário lá em Alphaville quebrando, você não tem noção. Conversa com o corretor de imóveis lá pra você ver. Calote em casa o tempo todo, cara. Cara Porque devolvendo vive uma Porsche. vida que, tipo, pra impressionar as pessoas ali que tá acompanhando eles. Cara, né? riqueza é quando você tem a si mesmo, cara. Se você não tem a si Verdade. mesmo, você não tem nada. E pra você ter a si mesmo, cara, tem um lar. Se você tem um lar, independente se é um telhado de zinco, de pau, uma casa de pau a pico, o que for. Se você tem a si mesmo, cara, se você tem um lar, você é rico, cara. As pessoas não entendem isso, cara. As pessoas não conseguem entender isso. Então eu falo assim, a experiência de estar em Alphaville é muito forte pra mim nesse ponto, entendeu? De ver isso. Não, você precisa do melhor relógio, você precisa do não sei o que lá e tal. Eu tenho um relógio bonitão que eu ganhei Dia dos Pais, Dia dos Pais. Não é um relógio caro. Não é um relógio caro, mas me atende super bem. Então, se você for conhecer as pessoas ricas de Alphaville mesmo, os mais antigos, você vai ver que o cara tem um carro simples, um carro mediano, não tem um carro top, não tem uma Lamborghini, uma Ferrari. Você começa a perceber. Você vai nas casas lá, nos condomínios, anda no Gênesis, anda no Tamboré, nos Tamborés, no Alfa 1, 2. Você vai ver que casas mais antigas têm carros mais simples na garagem. E casas mais novas estão com um carrão na garagem. Você fala assim, Por que o cara tem conforto? Por exemplo, minha casa tem conforto. Eu invisto na minha casa. Eu adoro televisão, adoro cinema, adoro filme. Então eu tenho uma televisão enorme, né? Que da hora. 75 polegadas na sala. No meu quarto tem uma de 65. Então, porque eu gosto disso. Então eu tenho um sofá confortável, eu tenho uma mesa confortável, mas é dentro da minha casa, pro meu lar, pra minha família. Não é pra fora, não é pra mostrar pros outros em relação a isso. Hoje eu mudei muito, cara. É o que eu falei pra você, eu falei 2 vezes na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter 2 carros, consigo dar conforto pra minha família nesse ponto, consigo. Mas eu falei, eu vou passar o que eu posso fazer pelo pessoal? Como é que eu posso ajudar as pessoas de verdade? Dando preço acessível no meu trabalho. Dando preço acessível. E também, se eu subir o preço, eu não vou vender, já sei disso. Então, essa foi a artimanha que eu fiz. De certa forma, a fábrica de Reels deu certo por essa visão que eu tenho de negócio. Ao invés de querer fazer, eu vou fazer 7 dígitos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Meu amigo, de verdade, cara, de verdade. Dinheiro é bom, ter jatinho deve ser bom, que não sei o que, mas se você não tem a si mesmo, cara, você não tem nada. É isso que eu queria falar. O marketing digital hoje em dia, ele tá muito polarizado. Eu acredito assim, porque... Tá em queda.
Tá Não, inquieto. eu falo que Você polarizado... trabalha com isso, você sabe disso. Eu falo né? polarizado por quê? Porque, assim, as pessoas, elas têm uma referência do mercado que, por exemplo, acaba sujando a imagem. Você entende? Eu percebi isso quando eu comecei a postar, eu com os coaches na minha rede social. Cara, eu comecei a perder, cara. Eu postei um vídeo com o Paulo Vieira, cara, eu perdi 160 seguidores na hora. Porque os Há pessoal... uma descrença. Porque o pessoal tem Mas- uma referência ali do meio digital. Ali, quem que é o forte do meio digital Cara, hoje? Pablo Marçal. Já foi mais, né? Já Não, foi. eu falo assim, que os antigos que o pessoal acaba, como eu posso dizer, sinalizando os referências da área, né? O Pablo Marçal, o Paulo Vieira, o Endo Carvalho, o Marcos Paulo, né? Marcos Paulo agora faz um Enfim, pouco, Thiago né? Fint, e vários, entre outros. Eu posso te falar o que eu acho disso? É minha opinião. Não, pode falar. É a minha opinião. Eu acho que você faz papel de idiota quando você acha que um cara desse pode mudar a sua vida. Cara, você quer mudar de vida? Você quer mudar de vida? Só tem um jeito de você mudar de vida totalmente. Tem um livro que vai mudar a tua vida pra caramba, cara. Chama Bíblia. É verdade. eu penso a mesma coisa. Independente se você... Marcelo vai vir agora pra linha. Não. Leia a Bíblia. Cara, eu acabei de comprar ali a Bíblia em quadrinhos. Maravilhoso. Gosto de quadrinhos? Sério? Gosto. Tem maravilhoso o livro. Paguei R$70. Comprei lá em Fortaleza. Esse tamanho assim. Cara, tô ali em Moisés. Do caramba pra sintonizar, cara. Do caramba. Entendeu? Cara, vá viver uma religião. Cara, você vai mudar de vida, cara. Você vai prosperar, você vai crescer. Não ache, mas pega o código, faz isso, faz aquilo. Por que essa descrença? Porque as pessoas pegaram o código não adiantou nada. E o cara gastou 40, 60 mil. Cara, eu tenho uma cliente que gastou 50 mil reais numa imersão, cara. E o que mudou? Nada. Eu falo pra ela, virou um quadrinho teu na parede a imersão. Não mudou nada na vida da pessoa, nada. Se você não se mudar, não adianta, cara. Meu, só tem um livro que eu entendo que muda as pessoas de verdade, cara, chamado Bíblia. Verdade. Chamado, cara, não adianta, você acredita ou não. Mas, cara, Jesus é o cara. E muita passagem que tem na Bíblia, cara, ajuda muito você a se guiar, cara. Tem duas passagens que eu vou falar pra você aqui, que eu sempre falo isso daí. Duas situações. Primeiro de Moisés, que eu gosto muito. Cara, é uma metáfora da nossa vida que Pablo Marçal nenhum vai te passar. Com todo respeito ao Pablo, fez um ótimo trabalho ali e tal. Mas depois de um tempo, 3, 4 anos depois, você vê que os resultados não são tão bons, né? Esses caras estão faturando bem menos. Bem menos. Por quê? Porque as pessoas... E muita gente, sabe o que eu percebi? Que muita gente tá saindo digital agora. Muita gente tá saindo, né? Tá saindo digital. Muita gente tá saindo. Muita gente tá... Eu falei pra você lá, em Alphaville tem uma quebradeira danada. Sim. Cara, o que acontece? Que Moisés... Deus fala pra gente, na passagem de Moisés, o que é coragem. O que é ter coragem. Cara, a única coisa que Deus cobra de Moisés é coragem. Vai lá libertar o teu povo. O povo hebreu. Tá sofrendo. Vai lá libertar. E o irmão dele, meu irmão dele era o Ramsés, o faraó. Moisés vai lá, Deus aparece pra ele vai atrás de Ramsés. Fala, Ramsés, libera o povo hebreu pra nós aí, porque Deus tá bravo. Ele falou, teu Deus, você ficou louco, Moisés? Falou, então, cara, libera aí, cara, meu Deus tá bravo aí e tal. Não vou liberar, teu povo trabalha pra mim, não vou liberar não. O que acontece? Ele volta lá e fala com Deus, cadê teu povo livre? Não, mas Deus. Aí ele tenta engabelar Deus. O que Deus faz? Então tá bom, mas se você não tem coragem de peitar o seu irmão, se você não tem coragem, praga. Lança a primeira. Moisés bate lá, você viu, ó. A água virou sangue aí, ó, Moisés. Meu Deus tá bravo. Teu Deus é o quê, rapaz? Teu Deus não consegue nada. Daqui a pouco manda rã. Enche de rã. Não adiantou nada. E foi as pragas do Egito até chegar a morte dos primogênitos. Aí o Ramsés sente o peso. Ele sentiu. Aí o Moisés chegou lá pra ele e falou assim, ó, agora você libera. A culpa é de quem? De Moisés. Porque Deus teve que ir apertando o cerco ele não acreditou. Mas aí Moisés tem a coragem de ter o povo dele e vai embora. E aí eles vão chegar na beira do Mar Vermelho. O que vai acontecer na beira do Mar Vermelho? O mar não tem como atravessar. Ó, fica quietinho. Nossa, Ciro. Fica quietinho, Ciro, não interrompe não. O que acontece com o Mar Vermelho? O Mar Vermelho tá lá fechado. Um bando de egípcios vindo atrás, porque não sei se o pessoal sabe, o Ramsés libera o povo hebreu, mas manda ir atrás pra matar todo mundo. Ou mata todo mundo. E vindo atrás tal. Aí é a metáfora da nossa vida. Quando Deus exige coragem e a gente tem coragem, ele abre o mar para a gente. É verdade. Ele abre o mar. Creia, tenha fé. O que Moisés tem, o que o Moisés faz naquele momento, ele tem fé. Ele acredita que... Fé move montanhas, né? A fé move montanhas. Ele tem que acreditar, ele abre o mar.
Ele acredita, ele bate o cajado, o mar se abre. E o povo hebreu passa. Quando o povo hebreu passa, o mar volta ao normal, matando vários egípcios. Então, o que acontece? Deus exige de você apenas coragem de fazer as coisas. A palavra que define minha vida é coragem. Quando eu entendi o sentimento de Moisés, o que ele precisava, o que essa passagem da Bíblia, do Antigo Testamento quis passar, cara, eu comecei a enxergar muita coisa. Eu falei, Deus vai abrir o mar pra mim. Vai abrir, e ele abre. Vai dar uma situação pra você. Eu tô aqui agora, cara. Ele abriu o mar pra mim. E ele sempre abre. Eu preciso apenas crer. Eu preciso apenas crer. Outra passagem da Bíblia que eu acho maravilhosa, ressurreição de Cristo. Isso é um problema de série das igrejas, que as igrejas não conseguem entender a metáfora que está por trás daquilo. O que acontece com Jesus? Jesus, na crucificação dele, cara, ele nos dá uma aula, cara, de mudar de vida. De não olhar para trás, de ser uma nova pessoa. Como que acontece isso? Quando a gente está passando um problema, nós não ficamos revoltados, não ficamos indignados. Sim. O que é Jesus no Monte das Oliveiras? Desculpa a palavra, mas ele tá puto com o pai dele. Ele tá puto, mas por que quando é revelado a ele o destino dele, no Monte das Oliveiras? Ele fica revoltado. Fala, puta, mas por que eu tenho que passar isso? Você me fez em carne pra sofrer desse jeito? E aí ele entra em conflito totalmente com ele mesmo, com Deus ali. O que acontece? Os soldados vêm, judiam dele, e ele passa tudo calado, sofrendo aquilo, sofrendo. Você vê que Jesus passa, tem um... Você assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Sim. Tem uma cena maravilhosa, que eu até arrepio quando Pôncio Pilatos fala pra Jesus assim, ó, cara, não tem como te liberar aqui, cara, então é só você falar que você não é Deus nem nada, eu tenho como te liberar. Ele fala, quem é você? Ele olha, aquele olho todo fechado assim, ele olha para Pôncio Pilatos e fala assim, cara, quem é você diante da grandiosidade do meu pai? Você tá falando? Então ele sabia o destino dele, ele era muito forte vivendo aquilo. O que é a metáfora da nossa vida? Quando vive um momento de dificuldade, tenha força. Aguente a pancada, aguente a chicotada, aguente a humilhação. Aguente tudo quanto é tipo de coisa horrível que acontece com você, acontece com Cristo. E aí Cristo é colocado na cruz. E ele tem mais um momento de revolta. Que ele vira e fala assim... Quando tava todo mundo assim... ele se pergunta, por que eu, né? Por quê? Ele se questiona. Eu esqueci a frase que ele fala. Mas ele se questiona muito daquilo ali. Queria lembrar a frase agora, não sei se alguém lembra a frase que ele fala na cruz. Ele questiona muito aquilo de certa forma. E depois ele fala, vendo aquela situação, ele fala, Deus, Pai, nos perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Que é uma questão de indignação dele ali. O que acontece com Jesus? Ele morre. 3 dias depois, ressuscita. Acredite, vai chegar ao fim. Mas tem uma luz depois. Nós temos que aprender a ressuscitar. Isso é verdade. Não é um papo religioso isso daqui. Isso é uma metáfora da nossa vida. Entendeu? Quando você menos espera, surge a oportunidade de você... Ressuscite. Cara, eu gosto muito daquela frase, cara. A noite fica mais escura quando está perto de amanhecer. E um detalhe importante. Quando Jesus ressuscita, ele vai encontrar os apóstolos. E os apóstolos não reconhecem. Por quê? Porque ele se tornou uma outra figura. Ele estava irreconhecível. Então o que acontece de certa forma que fica aí? Cara, quando você ressuscitar, siga outro caminho, siga outra linha, não olhe mais para trás. Repara para você ver. Eu falei, eu gosto muito do filme da Paixão de Cristo, que quando ele ressuscita, Jesus olha para frente e vai de encontro à luz. Ele não olha para trás, ele olha para frente. Ele olha para o céu. É muito interessante isso, que ele olha para o céu. E depois ele olha reto. E segue reto. Assista essa cena, tem no YouTube. Ele olha para o céu e ele mostra. É um homem terreno. Ele é um homem terreno. Sim. E ele segue reto pela terra. Ele não sobe. Ele segue ali. Claro, a metáfora de Cristo subiu aos céus, tudo, tem todo um encanto. Mas o que serve para mim? Porque você tem que entender que a Bíblia, as pessoas têm que entender, ela tem que ter um sentido para você. Então eu falo, tá passando por dificuldade, tá num momento difícil, acredite na ressurreição. Cada um tem uma interpretação diferente, né? Acredite na ressurreição, cara. Acredite que você... pode, porque, cara, eu ressuscitei várias vezes, como outras pessoas ressuscitaram várias vezes. Então tem muita metáfora na Bíblia, muita metáfora. A passagem de Lázaro foi uma metáfora quando ele traz Lázaro à vida novamente. É uma metáfora totalmente ligada ao luto. Desate-o e deixe-o ir. Não é desate-o e fica com ele aqui. Desate-o e deixe-o ir. É Lázaro talvez não realmente tenha tido morto.
O que as pessoas estavam fazendo ali, na verdade, era Jesus ensinando eles a lidar com luto. Desate, desprendam. Quantas vezes que a pessoa morre, a gente fica prendendo ele. Sim. Deixa a pessoa ir, deixa ir. E Lázaro vai embora. É verdade. E Lázaro vai embora. Lázaro ressuscita e vaza, vai embora. Então é muito... Quando você entende isso, então a minha base hoje, cara, tá muito ligada aos preceitos bíblicos, cara. A ser cristão, cara. A ser cristão. Apesar que eu gosto muito da passagem gosto muito dos judeus, cara. O judaísmo é algo que me interessa muito. Eu acho muito interessante. A filosofia dos judeus, a forma que eles fazem. Você não sei se você sabe disso, mas o judeu, quando ele começa uma discussão, que se não me engano chama a Torá oral, só acaba a discussão quando um ganha. Sério? E você tem que abraçar, quem ganhou você tem que concordar. Cara, isso é maravilhoso. Porque o cara tem que te convencer, tem que a teoria dele. Tem um convencimento ali pra chegar ao final. Não vai sair dali enquanto não tiver... Caramba, que da hora. Não é uma linha de raciocínio dos dois. Porque às vezes a gente tá numa discussão, a gente cede, né? A gente cede, não, eu vou ceder aqui pra ficar mais tranquilo aqui, eu vou ceder aqui pra acabar com isso. Não, mas eu não concordo. Não vai ficar 3 horas lá, não concordo. 4 horas, 2 dias, mas eu não concordo. Até um convencer o outro. Convencer o outro e... É por isso que eles estão onde estão, né, cara? Se você for ver nos Estados Unidos, eu acho que a população dos Estados Unidos eu não sei os dados, cara, mas é uma pequena porcentagem de judeus, minúscula, e a maior porcentagem de bilionários. Passa de 50%. Ô Marcelo, eu gostaria de você deixasse uma mensagem aí pra quem se inspira em você, uma mensagem de motivação aí pro pessoal que se inspira em você. Não se inspire em mim, não faça isso. não seja louco de fazer esse tipo de coisa assim. Cara, agora falando sério. Cara, primeira coisa, procure ter um lar, uma família. Procure ter uma família, pelo menos um filho. Procure ser pai, procure ser mãe. Não fique sem isso. Outro ponto principal, tenha coragem, baseado em Deus. Pensando que eu falei pra você assim, pensa o tempo todo, eu vou fazer porque Deus vai abrir o mar pra mim, cara. E se eu morrer nesse caminho, eu vou ressuscitar. Cara, não tem erro, cara. Tenha coragem, tenha fé. A fé é isso, cara. A fé é o contrário do medo. Minha mãe disse isso uma vez pra mim, eu achei muito bonito. Minha filha teve uma doença muito grave e eu tava com muito medo de perdê-la. Minha mãe disse pra mim, meu filho, a fé é o contrário do medo. Se você sente medo, você não tem fé. E se você sente medo, você não tem coragem. Vá pra cima. E não deixe as pessoas pisarem em você. Eu gosto muito da frase. As pessoas vão com você até onde você deixa. Até quando você deixa. Isso é um lema pra mim. Porque eu fui uma pessoa tímida. Sofri muito bullying por vários motivos. Deixei pisar em mim. Deixei me humilhar. E eu fui pior. Eu fui atrás dessas pessoas que me marcaram. Hoje eu faço terapia. Gosto muito de fazer terapia. Mas antigamente eu fui fazer terapia por mim mesmo. Então não deixe que as pessoas te humilhem, cara. Não deixe que as pessoas pisem em você. Todo mundo tem o seu valor, independente de qualquer coisa. Todo mundo, não tô falando pra agradar, não tem. Mas olha pra você primeiro. Para de preocupar com os outros. Marca aquilo que eu falei aqui. Construa sua casa pra dentro. Sua casa é território santo, não é para os outros. A gente vive em função de ter a chancela do outro. De ter a aprovação do outro. Que o outro vai pensar de você. A minha maior coragem foi deixar minha cidade, Varginha, mudar para uma outra cidade, deixar os meus parentes. Porque, infelizmente, são os primeiros a sabotar os nossos planos. São os primeiros a colocar medo na gente. Deixe os seus parentes de lado. Eu tô falando de pai, mãe, irmão. Siga o seu caminho. Pare de querer a opinião das pessoas. Siga a sua intuição, cara. A sua intuição é a sua ligação com Deus. Então as pessoas ficam nessa preocupação de que fulano tem que concordar, ciclano tem que concordar tal. Hoje eu tô com 70 mil seguidores, consegui em 3 meses. Não, inclusive, você falou uma coisa interessante. Inclusive, quando eu criei a conta do Instagram que eu tenho, a Tribo do Sucesso, muitas pessoas que são próximas a mim zombavam de mim, sabe? Tipo, me atacavam, falavam que isso aí não ia dar em nada. E você cara, vê que... eu fico impressionado de ver as informações que vêm de Varginha pra mim. O Marcelo tá vivendo de fachada em Alphaville, o Marcelo é sustentado pela mãe, o Marcelo é sustentado pela esposa, que não sei o que lá. Porra, você não teve a capacidade de construir nada da sua vida, você vem me atacar? Preocupa com a sua vida, cara. Eu me virei, eu fiz o... Tô fazendo a inveja é grande, né? Eu faço o meu corre, azar o seu. Faz o seu corre também, desejo sucesso pra você. Se quiser me ligar, meu telefone tá aí, meu WhatsApp tá aí. Agora fica fazendo fofoca lá, não vai se sustentar em Alphaville. Porra, presta atenção, cara. A luta que eu tenho na minha vida... Verdade. Entendeu? Aí o pessoal é muito fácil pra pessoa ficar falando assim, fulano é isso. Cara, graças a Deus que eu não dependo dessas pessoas, eu não preciso da opinião dela. Eu vivo uma vida muito feliz com a minha esposa e tal. Eu preciso da opinião de bons ambientes. Construa bons ambientes. Vá atrás de pessoas boas, de verdade.
Não vá atrás de meia boca. Maravilha. Meia boca não vai levar você a lugar nenhum. E outra coisa, não pega problema de ninguém. Não precisa solidariedade. Seu amigo Gabriel perdeu a mãe, mas foi ele que perdeu a mãe. A nossa vida continua. A gente vai ajudar no que for, mas a dor dele é a dor dele. Ele vai precisar passar. Então não adianta você querer buscar a questão de querer ser solidário o tempo todo. Tem que ver se a sua solidariedade não é ego também. Tem que ver isso também. Então é uma questão de você lutar para se entender, para buscar você mesmo, cara. E não precisar mais da chancela das outras pessoas. É isso mesmo. Ô Marcelo, eu gostaria... A gente sempre faz uma brincadeira com os convidados que a gente vem aqui. Eu não sou bravo assim não, viu, gente? É isso. Eu não sou bravo assim. A gente sempre faz uma brincadeira com os convidados que a gente recebe aqui de a pessoa citar 4 pessoas que, tipo assim, que se inspiram de alguma forma. Entendeu? Você consegue citar 4 pessoas aí que você ou queira se aproximar, ou já se aproximou, ou gostou de conhecer ali. 4 pessoas? Pode ser qualquer pessoa do mundo. Ah, não. O primeiro, sem dúvida nenhuma, minha grande referência, o Silvio Santos, que eu citei aqui. Winston Churchill, que é um cara que eu admiro muito nesse ponto. Freddie Mercury, que eu tenho tatuado, porque é um cara que era um cara tímido, um cara introspectivo, e quando subia ao palco era um monstro. Nunca levantou a bandeira de ser homossexual, nada levou a isso. Talvez hoje tenta, porque são outros tempos, né? O Elton John também não levantava naquela época, mas o Freddie Mercury sempre se venceu pelo talento, pela capacidade, venceu a limitação física do sorriso protuberante, né? Dos dentes para fora, e se mostrou um gênio no palco. É um cara assim que eu admiro profundamente. Freddie Mercury é um cara. E esse daí eu vou falar porque a figura dele humana é mais que tudo que é Jesus Cristo, cara. Que talvez é o que eu mais me inspiro, que eu mais sigo e que eu mais me admiro, que mais me emociona. E toda vez que eu vejo até desenhinho de Jesus eu me emociono, cara. Eu gosto muito da figura. Eu acredito muito em Jesus. Eu acredito muito que Deus se fez em carne e habitou entre nós de uma forma muito, muito clara, muito óbvia. E é isso. Se as pessoas também não entendem, lê as cartas de Paulo, cara. São muito modernas, cara. Sempre muito modernas nesse sentido. Ô Marcelo, eu gostaria de te entregar um presente. Ó, que legal. Por você ter vindo aqui no nosso podcast. É uma agenda aí de organização da minha marca, cara. tá? Vou usar, com certeza, viu? Vou Espero usar que você aqui. goste. Tribo do Sucesso. E, Lucas, obrigado mesmo pelo convite, cara. Obrigado mesmo, viu? Transmito meu abraço pro Gabriel. Pô, sensacional, cara. E eu fiquei muito feliz com o convite, cara. Muito feliz. Agora, espero que você venha mais vezes. Eu dei uma disparada aí no Instagram, né? Nesse sentido aí de me posicionar. Outra dica pro pessoal, se posicione. É verdade. Quem fica em cima do muro, uma hora cai. Entendeu? E quem fica em cima do muro sempre cai pra esquerda, entendeu? Pessoalzinha da tribo, quero contar uma novidade pra vocês. Eu deixei hoje pra falar um pouco do nosso patrocínio no final, que hoje ele veio presencialmente aqui pra falar. Vem cá, meu parceiro. Que legal. Pessoal da MCL aqui, ó. E meu irmão. Conta um pouquinho. Prazer, viu? Prazer. Meu. Da MCL. Pode sentar aqui, Fifinho. Licença. Qual câmera olha, irmão? Aqui, ó. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu e o Lucas estamos iniciando esse projeto que eu acredito bastante. Tem quanto tempo, irmão, que você começou o podcast? Um mês, mais ou menos. E eu e o Lucas, a gente tem algo parecido que, pelo que eu entendi, é parecido com você também, que a gente acredita muito. Sim. Que é o que você falou sobre coragem e tal. E a gente acredita muito. Antes dele começar esse projeto, ele já tinha comentado, pô, vou fazer um podcast e tal. E eu falei assim, irmão, eu não sei como, quando, mas eu sei que vai dar certo. Sim. Porque a gente acredita muito, porque eu acho que é fundamental. Pô, se eu acreditar que eu vou conseguir fazer isso, pô, pode não ser hoje, no meu tempo, pode não ser amanhã, não tenho certeza da maneira que vai ser. Perfeito. Mas eu acredito muito em Deus e se ele colocou no meu coração, mano. Persistência, né? É isso, eu falei assim, eu tinha falado pra ele, pô, tem pouco tempo que eu comecei a MCL, que é essa loja online de venda de celular. Inclusive, tem brinde pra ele, irmão? Trouxe? Não trouxe. Putz. Faço questão. Faço questão. Não. Um iPhone 19. Inclusive hoje, não sei que dia vai ser, mas hoje é lançamento do 17, você viu? De qualquer Pode ser o 17. De qualquer maneira. O que eu acho bem legal é isso. Eu tinha falado pra ele antes de começar o projeto. Eu falei assim, irmão,
se Deus quiser, vou ser o primeiro patrocinador do seu podcast. Pô, que legal, cara. Graças a Deus eu fui. Eu quero lá na frente, eu falei pra ele, irmão, daqui uns 5 anos a gente vai estar dando risada disso. Seu podcast vai estar gigante, minha loja vai estar gigante. Não, pode receber, eu profetizo de fato isso na nossa vida. Amém. Seu podcast vai estar gigante, minha marca vai estar gigante, e a gente vai dar risada, falar assim, pô, primeiro patrocinador e tal. Tipo, e foi bem próximo, né, o início. Então eu tô bem feliz, bem entusiasmado mesmo com esse projeto, é algo que alegra muito meu coração, sabe? De falar assim, pô, a gente já tá começando com o pé direito e é o que a gente falou, pô, põe Deus na frente, se tá no Vão ter desafios, vão ter momentos muito difíceis. Não, com certeza. Mas você tá acreditando, cara. E que eu falei, bom ambiente, cara. É energia. Não, é Energia. isso. Só clicar no cardzinho que tá aqui em cima. Aqui, ó. Tem um cardzinho? Em algum dos lados aqui tem um cardzinho. Clica lá. E é isso, gente. Pô, tava assistindo ali, admirando a sua entrevista. Ah, Você é um você cara- gostou? Você é um Da minha cara- sinceridade? Não, é isso. Não pô. siga meus conselhos. Tá? Ser posicionado é algo incrível e, gente, tô muito feliz com isso e a gente vai ser longa a nossa caminhada junto. Obrigado, irmão. Deus abençoe aí. Valeu. Sucesso, valeu. Verdade, Sucesso, tá? viu? Valeu. Viu, Eni, ó? Segue o pessoal aí. Clica no cardzinho aqui no QR Code, que você vai diretamente no WhatsApp Quer lá. saber se tem bom preço. Daqui a pouco eu tô precisando trocar o meu, que o meu deu uma quebradinha Aí, aí, ó. ó. Já pega contado já. Mas tem que ter bom preço, viu? Marcelo, fala um pouco das suas redes sociais aí pro pessoal que quer te seguir. O meu Instagram pessoal é @MarceloRenó, RENNO, R de rato, E de navio, E de estrela, N de navio 2 vezes, Renó e O de ovo, MKT de marketing, MKT, e da minha agência, né, que é @MD Action, 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 ação em inglês. E Você aí, falou do projeto do café também, né? isso, aí é o Gustavo Renó Café, o Renó também que é do meu irmão, que é um baita influenciador de cafeicultura. Quem tem interesse em saber como é o quem Nossa, ou- eu sou apaixonado por café, cara. Cara, Tomo direto. ali a gente não fala tanto em consumo, a gente fala mais em consumo no programa que tem no YouTube, que é o Café Completo, que a gente fala de todas as linhas, mas ele é mais na parte de quem quer entrar pra cafeicultura mesmo. É um Sim. melhor longe, é um cara desbravador, é um cara incrível, de uma inteligência, de um foco, um gênio, posso falar. Meu irmão é um gênio, é um cara muito bom de trabalhar, é um cliente muito tranquilo também nesse ponto. Então eu falo, vale a pena, assim. Tem toda uma Maravilha. responsabilidade com o público dele. Muito responsável com o público. Muito, assim. Totalmente diferente do meu perfil, viu, gente? Eu que faço esses vídeos aí muito loucos aí, tal, mas tem toda uma estratégia por trás, né? Sim, claro. Tem toda uma estratégia de Mas de muito mostrar obrigado assim, mesmo por você cara. ter vindo, Marcelo. Eu que Por ter agradeço, aceitado o Lucão. convite. Agradeço Espero que você mesmo, venha cara. mais vezes, tá? Não, cara, quando quiser, é só convidar. Tem novidade aí e tal. Pode ter certeza que foi um prazer bater um papo com o teu público aí, que tá começando e vai crescendo cada vez mais. Mas espero também ter gerado bons cortes, né? Ah, Espero. com certeza, sempre vai dar. Espero. Rapaziadinha, aqui também quem quer acompanhar meu trabalho de perto no dia a dia, eu tô sempre lá no perfil da Tribo do Sucesso, com 2 O no final. Tem o Instagram também da Tribocast, que é com 2 T no final, e o meu pessoal, que é Luke Ernzen, ERNZEN, fechou? Ah, também quem quiser acompanhar também o Gabriel também, é o Gabriel Augusto, fechou? Muito obrigado por você ter assistido até aqui, até a próxima.